verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição da 15ª Semana Municipal Espírita de Canoas. Eu sou o Diogo Carboneira, da Associação Espírita Caridade, e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho da Mediunidade, já que nessa semana nós estamos comemorando os 160 anos de O Livro dos Médiuns. E a gente já começa convidando todos a fazermos juntos uma viagem, imaginando que o mundo como conhecemos hoje esteja numa difícil situação em que todos os dias se atinge temperaturas muito altas, passando dos 40 graus. E a única forma de nós absorvermos um ar de qualidade para respirar é permanecendo embaixo de grandes árvores. Essa metáfora alerta sobre os dias que nós estamos vivendo agora. Porque espiritualmente falando, nós estamos passando por uma transição planetária e esse processo do qual todos nós fazemos parte faz com que o planeta atinja suas mais altas temperaturas. O calor é intenso, é difícil de respirar. Nós muitas vezes passamos dificuldades porque nós não sabemos onde buscar o ar de que tanto precisamos. E essa busca deve ser um desafio para todos nós, que ainda não nos encontramos com o Evangelho, porque essas grandes árvores estão aí, no mundo. E mesmo com um calor desse, não vai faltar irmãos que numa desenfreada tentativa de buscar, materialmente falando, algo melhor para a sua vida, vão ignorar a importância de respirarmos esse ar puro. Tomara que num futuro não lhe falte o ar necessário para que siga a sua existência tranquilamente, cuidando dos seus e de si próprio. É uma pena que nem todos nós procuremos, mas que nós podemos desenvolver o hábito de respirarmos sempre que possível esse ar e falarmos para todos aqueles que nós conhecemos a importância disso. Talvez outras pessoas também possam se inspirar e aproveitar, usufruir esse ar tão benéfico que emana dessas árvores do Evangelho. Agora, uma curiosidade que pode ficar para todos nós é como essas árvores foram plantadas, principalmente as primeiras, como elas foram semeadas. A gente sabe que o Evangelho ele foi plantado com muito suor. Ele foi regado com muitas lágrimas e até foi adubado com sangue dessas primeiras pessoas que buscavam dias melhores para todos nós. Hoje, nós ainda buscamos dias melhores e nós temos a nossa parte a fazer para que num futuro também mais pessoas tenham dias melhores. E já que estamos falando de dias melhores, não tem como não lembrar do J Quest, dizendo que nós vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Mas a gente não precisa ficar de braços cruzados esperando. Esse é o momento da ação. Esse é o momento em que nós podemos adubar a própria árvore do Evangelho dentro de nós. Assim, mais árvores do Evangelho se espalham pelo mundo, mais pessoas, além de nós mesmos, conseguem se beneficiar com o ar puro que emana
desta grande notícia, essa boa notícia chamada Evangelho, que todos nós precisamos, sobretudo agora, nessas altas temperaturas. Mas os primeiros a nos entregarem esse ar puro, porque plantaram a árvore do Evangelho, nós sabemos que tudo começou com um homem apenas. Depois se juntaram 12. Foi muito rápido esse processo. E esses 12 eram pessoas muito simples. Eles trabalhavam hoje para poder se alimentar amanhã. Eles não tinham cartão na Renner, eles não tinham cartão de crédito, eles não pagavam conta de luz, até porque não tinha luz. Nós não estamos dizendo aqui que a gente não deva ter cartão de crédito. Mas eles não tinham. A única coisa que eles pagavam era impostos. Aqueles impostos que César cobrava, não os que a gente paga hoje. IPVA, IPTU, imposto de renda, não, nada disso. Eram pessoas muito simples. E elas aceitaram o ideal proposto por aquele homem que organizou esse grande time. E o ideal desse homem era construir um novo reino, um reino chamado amor. Porque naquela época estava instaurado o Império Romano. E logo após a crucificação deste homem, após os seus 3 anos de caminhada, de ensinamentos, de exemplificação, junto dos 12, naquele momento da crucificação, já não eram mais 12, porque em virtude daquele fato que ocorreria, a crucificação, um destes 12 resolveu tirar a própria vida por culpa. Logo depois, a gente sabe que ele foi substituído. No lugar de Judas entrou Matias. E aí novamente eram 12. Mais tarde, às portas de Damasco, se junta um dos maiores espalhadores de sementes para as árvores do Evangelho crescerem mundo afora, Paulo de Tarso. E aí já não eram mais 12, eram 13, espalhando esse ar puro pelo planeta. E eles conseguiram derrotar o Império Romano, não com armas, não com socos e chutes, mas com amor, com renúncia, com persistência. Até porque o segredo para esse êxito, Jesus já tinha dito, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, quando ele diz o seguinte: se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus estava falando de renúncia e resiliência. O que para nós espíritas hoje é tão importante, tão necessário. Nós sabemos que com o Espiritismo, advindo no século XIX, surgiu um tratado sobre a vida, sobre nós espíritos. Porque todos aqueles assuntos que já eram tratados, abordados por Jesus, ficaram muito mais abrangentes, ficaram muito mais claros. E o próprio Espiritismo, desvelando totalmente a mediunidade, que já era algo praticado durante todas as épocas da humanidade, veio nos dizer que Jesus é o modelo e guia para toda a humanidade. Então a gente tem que observar a vida desse rapaz aí, porque seus ensinamentos são incomparáveis. Incomparáveis. Sobre a mediunidade no Evangelho, a gente sabe que lá na primeira revelação da lei de Deus, personificada por Moisés, a mediunidade foi proibida. Está lá em Deuteronômio, 5º livro do Velho Testamento. Jesus, mais tarde, como sendo a segunda revelação personificada da lei de Deus,
liberou, mas com prudência. E o Espiritismo, enfim, veio desvelá-la totalmente. Descobriu totalmente o véu necessário a outras épocas da humanidade. Porque se a gente for comparar a mediunidade com um carro, olha que comparação. Se a gente for comparar a mediunidade com um carro, Moisés, percebendo que a humanidade era muito infantil naquela época, ele proibiu: vocês não vão mais dirigir. Mas aí chegavam para ele e diziam: mas a gente já dirigiu, você nem viu, a gente já dirigiu. Mesmo assim a gente pegou o carro e dirigiu. Mas agora eu estou proibindo, porque vocês vão acabar se machucando. Em outras palavras, vocês vão acabar se machucando. Porque além de não saber dirigir, vocês não conhecem nada desse carro. Muito pouco. E vão acabar utilizando de uma maneira totalmente inadequada. Jesus, percebendo que a humanidade à sua época já tinha mais condições de dirigir esse carro, começou a ser um instrutor da autoescola da mediunidade. E ficava ao lado dos motoristas, mostrando primeiro como se fazia, ficando ao lado, sempre indicando uma prudência, mostrando como eram as leis de trânsito e como elas deveriam ser respeitadas, e qual era a melhor forma de dirigir. E não só isso, de ser um bom motorista. Já o Espiritismo veio decretar o que Jesus já havia mostrado o caminho, de que é mais importante ser um bom motorista do que saber dirigir. Lógico que nós devemos nos capacitar, aprender como dirige o carro. Mas se você não for um bom motorista, não vai adiantar muito nesse sentido. Porque ser um bom motorista está implícito muita coisa. Ser um bom motorista não é só saber dirigir. É ter empatia, é ter solidariedade, é ter caridade. E dizer: entra aqui, vizinho, que eu vou te levar no médico, porque o carro é para isso e eu vou te ajudar. É saber que eu tenho que parar quando alguém está cruzando na faixa de segurança e não desviar tirando um fininho. Ser um bom motorista é pensar nos outros. É ser uma boa pessoa. Ser um bom médium é o grande objetivo de todos nós. Porque muitas vezes nós, no meio espírita, estamos lidando com a mediunidade da seguinte forma: eu me impressiono somente com o fenômeno, eu quero saber só do carro, de todos os adicionais que ele tem, de todo o conforto que ele tem, do que mais ele faz de legal, e não me importo muito em ser um bom motorista e entender como esse carro pode ser benéfico para mim e para as outras pessoas. Eu me preocupo mais com o fenômeno do que com a ferramenta. E se nós percebermos, analisando a história da humanidade, a evolução só se dá por conta desse grande presente que é a mediunidade. E ela só se dá porque nós, todos, enquanto humanidade, damos as mãos uns para os outros. Aqueles que já estão mais à frente dão as mãos para aqueles que estão tentando caminhar e chegar onde eles estão. Aqueles que estão mais atrás de nós no percurso estão esperando, mesmo que não peçam, estão esperando para que nós demos as mãos a eles e que eles possam ser ajudados também a seguir o seu caminho, para que eles possam chegar aonde nós já nos encontramos. Porque se aqui nós estamos, é porque alguém ou muitas pessoas nos estenderam as mãos neste plano ou em outro plano, ou de outro plano, do plano espiritual. Mãos foram estendidas
para que nós pudéssemos chegar até aqui. E é por isso que a mediunidade tem uma importância capital quando o assunto é evolução, quando o assunto é crescimento. Fazer dela apenas um objeto de fenômeno, como se nós fôssemos meros espectadores lá no século XIX das mesas girantes, é muito pouco para algo tão grande. É muito pouco. Essa evolução que se dá de mãos dadas é como se fosse uma grande fábrica onde exista a diretoria, ali tem um gerente, que nesse caso do exemplo somos nós, e existe todo um operacional ali. Se nós em algum momento acharmos que o que a diretoria nos passa é ruim, ou não dá para fazer porque eu tenho as minhas manias e o meu jeito de gerenciar a empresa, ou não dou a mínima, não dou os ouvidos porque eu estou preocupado com aquilo só que eu acho que é o melhor para mim e para todos os outros, é uma oportunidade que nós estamos perdendo. Às vezes nós damos mais ouvidos para quem está fora da fábrica do que para quem está tentando nos orientar. Damos mais ouvidos à materialidade do que às inspirações do mais alto. É essa visão da ferramenta mediúnica que nós temos que tentar cada vez mais introduzir dentro do nosso ser. Para falar de nós, para falar dos médiuns, esses intermediários entre os dois planos, nós trouxemos aqui um pequeno texto, um pequeno trecho do livro chamado Emmanuel, que é um dos primeiros livros psicografados por Chico Xavier. O nome do livro é Emmanuel. E lá, quando se pergunta quem são os médiuns, Emmanuel nos diz que os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Aqui nós temos duas linhas de pensamento. Primeira coisa que a gente não pode ter, sem sombra de dúvidas, é o orgulho. Em pensarmos que nós, por sermos portadores de uma mediunidade, somos melhores que outras pessoas. Somos melhores que os outros. Porque a gente já sabe, Jesus nos disse que todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 12. A cada um cabe o seu momento. E a gente tem que respeitar que todos nós somos irmãos, que todos nós temos uma caminhada que deve ser sempre feita de mãos dadas, se possível. Há um outro ponto a se perceber também, que é, às vezes acontece de nós lermos esse trecho do Emmanuel e fazer um julgamento preconcebido, pensando que os nossos irmãos, que são portadores da mediunidade, são pessoas que foram condenadas a terríveis dificuldades que ainda virão porque não conseguem se desfazer desse grande problema que foi lhes dado, chamado mediunidade. Pode acontecer esse pensamento. E, na verdade, nós estamos julgando. E sem lembrar que nós também temos um passado. Ou a gente pensa que nós fomos a Frozen numa encarnação passada, que só cantamos Let It Go, que criamos um reino, que todos viveram felizes para sempre e pronto. Se nós estamos aqui, é porque a gente precisa muito mais
dos outros, precisamos ajudar e precisamos ser ajudados, porque também nós temos um passado que sugere bastante trabalho hoje para recuperarmos aquilo que foi feito. E a cada um cabe a sua evolução. Não temos que tentar entrar na pauta de programação reencarnatória do outro. Não tem porquê. Além do que, Emmanuel continua dizendo: quase sempre são espíritos que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Não seria melhor nós vibrarmos por essas pessoas? É difícil, mas a gente tem que tentar mudar esse pensamento de julgar pelo pensamento de ajudar. Porque nós não sabemos o nosso passado e nem o do outro. Não tem por que a gente estar tirando conclusões preconceituosas e preconcebidas. Até aqui já dá para entender que mediunidade não guarda nenhum atestado em relação à grandeza moral. Nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12, que Kardec nos revela dizendo que tal aptidão, falando sobre a mediunidade, é dada sem distinção de idade, sexo ou temperamento, a fim de que a luz chegue a todas as criaturas de todas as classes, aos virtuosos para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Pode alguém se perguntar, mas por que então não é dada só aos mais capacitados? Por que os viciosos também? Porque precisam corrigir a sua existência e ajudar quem conseguirem. E aos virtuosos, aqueles que são capacitados, porque nem sempre a gente também julga, esse é virtuoso, a gente não sabe da vida dele, das dificuldades que ele passa para chegar nesse estágio que ele se encontra. É para se fortalecer no bem e para ajudar os outros. É sempre para ajudar. E Kardec diz que se Deus desse a palavra só para quem pudesse dizer coisas boas, o mundo teria mais mudos do que falantes. Jesus também, ao chamar 12 apóstolos, pessoas simples, como nós falamos anteriormente, nos deu uma baita lição. Porque se ele quisesse, ele poderia ter chamado os heróis da Marvel, já que eles venceram o Thanos, enfrentar os fariseus e o Império Romano seria fichinha. Claro, uma brincadeira, mas ele resolveu chamar pessoas simples como eu, como você, para serem os continuadores. Para que hoje nós nunca, em um momento algum, nos sintamos incapazes. E se nós nos sentimos incapazes em algum momento, essa ideia pode não estar vindo de nós mesmos. Porque estamos falando de mediunidade, estamos falando de evolução, de intercâmbio entre os dois planos, e se existem, conforme nos afirmam os espíritos, e nós sabemos que sim, lá na 459, espíritos que influem em nossos pensamentos e atos, muito mais do que a gente imagina, porque às vezes são eles, frequentemente, que nos dirigem, frequentemente, não às vezes, são eles que nos dirigem. Então, esse pensamento pode não ser seu, porque existem espíritos que não gostam do bem, que não vão querer a evolução nossa e também das causas de Jesus. Então, se um dia a gente se sentir derrotado, incapaz de realizar um trabalho no bem, lembremos de um texto que se encontra no livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio a Chico Xavier, foi o psicógrafo, e lá Neio Lúcio contava um momento de Jesus que se encontrava tecendo uma palestra sobre o estudo das tentações.
E lá Jesus contava o seguinte: um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores com tamanho devotamento à fé e à caridade que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas a fim de ouvi-lo a respeito. Então esse companheiro, esse representante de consciência enegrecida, recebeu essa incumbência e partiu até o grande chefão. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. Então foi lá o servo apresentar algumas sugestões. Ele começou pelos bens materiais, sugerindo o seguinte: quem sabe a gente tira todos os bens dele. E o grande chefão das trevas disse: isso não. Para um servo dessa elevação, a perda dos recursos materiais é libertação, e achar 1000 meios para aumentar as suas contribuições à humanidade. Então vamos atacar na área da família. Vamos castigar a família dele, dispersando todos e fazendo com que os filhos sejam ingratos. E aí, o grande chefão, sempre trazendo uma resposta mais coerente, disse: você não vê que desse modo se integraria facilmente com a família total, que é a multidão? Então vamos para o campo da saúde, disse o servo. Deveríamos maltratar o corpo dele, enchendo de feridas e aflições? Nada disso, respondeu o chefão. Ele ficaria ainda mais confiante e aproveitaria a oportunidade para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Então, vamos à calúnia. Movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele, disse o servo. Para quê? Disse o chefão. Ele se transformaria num mártir, redentor de muitos, e toda essa perseguição iria engrandecê-lo diante do céu. Aí, já quase perdendo as esperanças, o servo sugeriu mais uma. Disse: então vamos assassinar ele sem piedade. Que? Disse o grande chefão das trevas. A morte seria a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. E aí o chefe, não aguentando mais aquelas sugestões furadas, disse ao seu seguidor ali: não seja tolo, volta e diz a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Mostra a ele a própria pequenez, a fim de que jamais se eleve e verás. Então o enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca da sua pretendida insignificância e dirigiu-lhe perguntas mentais como estas: como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? Então o valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, esqueceu que a oliveira frondosa começa no broto frágil e deitou-se, desalentado, no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram nessa noite, cismados e espantados. Que história, hein, gente? Para todos nós trabalhadores, que nos sentimos incapazes, quanto desse sentimento não vem de influências que não querem o progresso da humanidade? Que às vezes, por uma palavra nossa, em uma parada de ônibus ou no nosso trabalho, nós façamos com que pessoas se sintam melhores. Não é isso que seres que estão vinculados ao mal querem. É por isso que a gente deve ter um cuidado maior quando nós, através dessa doutrina que nos esclarece sobre a mediunidade, que nos fala sobre a importância de dirigir bem esse carro, nos fala que ser um bom motorista também é fundamental para que aqueles
que utilizam ainda mal, que gostam do mal, que são apaixonados por não conhecerem nada melhor ainda, não batam nesse carro de maneira a nos provocarem acidentes de que talvez só nos recuperaremos mais tarde. O tempo que leve. Sempre teremos outra oportunidade, mas não deixemos passar essa, porque nós não tivemos vontade de ir atrás, de tentar de novo, de recuperar o ânimo da primeira hora, do momento em que nós iniciamos com o Cristo. Se nós estivermos nos sentindo desanimados, lembremos desse momento que nós começamos, porque o momento do começo é sempre muito especial, é sempre muito cheio de vida. Nós precisamos, cada dia mais, entender esse lado fraterno, solidário da mediunidade. Porque nos conta Leon Denis no livro No Invisível que o fenômeno da mediunidade se apresenta em todas as épocas da humanidade, jamais cessando de encaminhar a humanidade em sua peregrinação terrestre. Todas as grandes obras são filhas do além. Tudo o que há revolucionado o mundo do pensamento, aduzindo um progresso intelectual, nasceu de um sopro inspirador. Deus envia o seu pensamento ao mundo por emissários que incessantemente descem os degraus da escada dos seres e vão levar aos homens a comunicação divina. As esferas superiores promovem a educação dos mundos inferiores. Os espíritos celestes se fazem instrutores das humanidades atrasadas. Não fechemos os nossos ouvidos, porque vozes divinas sempre estarão a nos falar tudo aquilo que a gente precisa para fazer a nossa parte e seguir em frente. E que, cada vez mais, a nossa voz seja uma voz que será pronunciada como uma grande árvore a crescer no coração das pessoas. Porque tudo aquilo que será dito será aproveitado como aquele que permanece embaixo da árvore, respirando aquele ar, até que ele consiga se recuperar, ter vontade de plantar a sua árvore e também fornecer mais um grande ponto de ar puro ao planeta. A mediunidade é algo lindo e exercida com Jesus é feita da melhor forma possível, ela acontece da melhor forma possível. Que todos nós tenhamos dias melhores com esse grande presente nos dado, chamado mediunidade. A todos, uma imensa gratidão.